em se podendo publicar determinado conteúdo, quem é que pode selecionar o que efetivamente permanece no ar ou o que é censurado? De outra maneira, para simplificar um pouco esse raciocínio, a gente pode chamar esses dois eixos, né, de um eixo de publicação e um eixo de edição de conteúdo. Ou seja, o eixo de publicação é aquele que dá margem, né, orienta quem é que pode efetivamente produzir, ter voz, ter fala ali naquele site. Certo? O outro eixo é o eixo de quem é que pode selecionar quais são os principais destaques dentro de um site, o que merece ou não merece atenção, certo? O que deve ou não deve ser censurado, certo? É o eixo propriamente de edição. E aí, a partir desse plano cartesiano, o Mark Daisy vai dizer: existem, portanto, experiências que vão desde do site em que a possibilidade de emissão é quase que nula, né, e a moderação é bastante incisiva sobre aquele site, ele quase é um site totalmente censurado, certo? Que é basicamente o modelo de portal jornalístico mainstream, ele comenta, certo? São sites completamente editorializados, em que só uma equipe tem voz, certo? Só uma equipe pode produzir conteúdo, certo? E você não pode falar nada, não pode interagir, não pode editar, não pode sequer postar um comentário naquele site, certo? Esse é o modelo mainstream de portal jornalístico. Em contraposição a esse modelo, a gente tem um outro completamente aberto. Certo? São os sites que ele vai chamar de metamídias, ou observatórios de imprensa. Certo? São sites em que a gente pode postar conteúdo, certo? E, mais do que postar conteúdo, a gente pode também selecionar a importância de determinados conteúdos para o restante da comunidade. Certo? O interessante desse modelo que o Mark Daisy apresenta é que, se a gente parar para pensar, os sites que a gente concebe normalmente como comunidades virtuais, aquelas comunidades focadas em nichos, interesses específicos, estariam classificadas, segundo o Mark Daisy, numa etapa mais baixa aqui, porque a censura nesse tipo de site é bastante grande. Certo? O que o Mark Daisy vai notar é que comunidades virtuais, né, que se orientam por interesses comuns, né, de nichos, etc., qualquer desvio daquele interesse particular, qualquer coisa postada por alguém de fora, certo, já recebe uma carga bastante forte de censura. Certo? Ah, mas isso aqui é um off-topic. Ah, mas quem é você para estar postando na nossa comunidade? Certo? Então é interessante a gente perceber, só nesses elementos que o Mark Daisy está apontando para a gente, essa certa relativização sobre o que é um site colaborativo, o que é um site aberto à participação dos usuários. O que o Mark Daisy está fazendo é basicamente apresentar um modelo para a gente que é muito próximo de uma série de outros modelos, né, típicos da ciência política. Se a gente pegar, por exemplo, que está mais alguns textinhos, depois eu passo os textos direitinho para vocês no slide. Se a gente pegar um modelo clássico da ciência política, como esse, da chamada teoria da poliarquia, do Robert Down, a gente vai encontrar bastante similaridade com o que o Mark Daisy dizia. A preocupação do Robert Down passa longe de estudar sites, internet, etc. O Robert Down está preocupado particularmente com como é que a gente pode descrever o processo democrático, o que a gente deve entender por democracia. Certo? E aí o Mark Daisy vai dizer, primeiro de tudo, é importante a gente desatrelar essa ideia, esse ideal de democracia, certo, da vida prática. Certo? Democracia é só um ideal. Certo? O máximo que a gente pode atingir nesse tipo de modelo é o que eu, Robert Down, chamaria de poliarquia. Certo? A poliarquia para o Robert Down consiste basicamente no modelo mais avançado, mais aberto, certo? Atendendo a esses dois critérios que ele também estabelece. Certo?
E aí ele também dispõe num eixo cartesiano esses dois critérios, dizendo, de um lado você tem o direito à participação em um determinado regime, certo? As pessoas que podem participar, por exemplo, fazendo parte do partido político, certo? As pessoas que podem se filiar ao partido, certo? As pessoas que podem se aproximar do ambiente político de alguma maneira, aquelas que podem participar, por exemplo, votando, certo? E de outro lado, a gente tem um eixo que descreve a contestação pública, certo? Como é que as pessoas podem enfim, criticar aquele regime? Em que medida essa crítica é aberta ou não? Certo? E aí o Robert Down vai dizer, os regimes podem ser descritos dessa maneira. Certo? Se a gente pensar, por exemplo, em um regime que tem praticamente nenhum direito à participação, certo? A inclusividade é quase nula nesse regime, e ao mesmo tempo tem praticamente nenhum direito de uma contestação pública, a gente está diante de uma hegemonia fechada. Certo? Só que a hegemonia fechada, assim como a poliarquia, são modelos extremos. Certo? Na maior parte das vezes, o que a gente encontra são modelos mistos. Certo? Por exemplo, falando em hegemonias inclusivas, certo? Como o comunismo. Se a gente pensar que, por exemplo, muitas pessoas no comunismo podem aderir ao partido, o que não se pode fazer é criticar o regime. Certo? E aí o Robert Down vai dizer, certo? Da mesma forma a gente pode pensar também em outros regimes em que a alternância de poder garante a contestação pública. Certo? Se a gente pensar, por exemplo, num modelo histórico que a gente vivenciou aqui no Brasil como da República Café com Leite, certo? Em que grupos se alternavam no poder o tempo todo, certo? A gente vai ter um regime de alta contestação pública. Por outro lado, um regime com direito à participação relativamente baixo. Certo? Então, o que o Robert Down está tentando descrever em que medida as pessoas podem, de fato, participar e contestar determinados regimes e apontando isso, né, como os principais elementos, né, que descrevem o regime democrático. Certo? O Vanderlei Guilherme dos Santos, que é um pesquisador brasileiro, vai dizer o seguinte, para além do direito à participação e à contestação pública, a gente deve também conceber um terceiro eixo. Certo? A gente deve conceber um eixo que eu, Vanderlei Guilherme dos Santos, chamaria de elegibilidade, ou seja, para além da possibilidade da pessoa participar de um determinado regime, para além da possibilidade dela contestar esse regime, ela deve também considerar a possibilidade dela própria ser eleita, certo? Como um mandante para esse regime, certo? Seja para o Poder Executivo, seja para o Poder Legislativo. A possibilidade de uma pessoa ser eleita, assumir um cargo eletivo, certo? Também indica muito, certo? Sobre o grau de participação daquele regime, o grau de abertura daquele regime. E aí o exemplo que o Vanderlei Guilherme dos Santos dá é muito recorrente para a gente nos últimos anos. Né? Ele vai dizer, se a gente pensar, por exemplo, em regimes em que uma pessoa pobre e humilde, de trajetória, né, tipicamente afeita às classes, né, normalmente excluídas, né, do direito de participação pública, né, chegando ao poder, né, se a gente pensar num regime em que isso é possível, certo? A gente vai estar diante também de um regime em algum grau aberto. Certo? Ele dá como exemplo o Lula, né, a gente poderia dar como exemplo também a virada do Obama lá nos Estados Unidos agora. São critérios que os cientistas políticos têm avaliado, né, nesses últimos anos, também para denotar o grau de abertura de determinados regimes. Certo? O que é interessante a gente perceber aqui, nesses modelos teóricos todos que eu tenho repassado, né, que eu estou repassando aqui, é de fato a relação entre os estudos que abordam, né, essa conceituação teórica de democracia, né, e os estudos que se relacionam mais diretamente com a concepção de uma comunidade virtual, a discussão sobre o que é efetivamente um site colaborativo. Certo?
a ponto da gente também poder fazer um paralelo muito parecido com esse que o Vanderlei Guilherme dos Santos traça, né, atribuindo um eixo tridimensional ao nosso plano cartesiano, né, descrito pelo Marco Desi, que poderia, por exemplo, apontar a gente a moderação de uma comunidade, certo? Nesse seu terceiro eixo. Vocês percebam que, assim como no gráfico que o Vanderlei Guilherme dos Santos descreve, a elegibilidade de alguma maneira tem uma íntima relação com o direito à participação, enfim, ele próprio diz isso. Em vários modelos teóricos a gente poderia entender o direito à participação, né, também com esse critério que eu estou chamando de elegibilidade.